Gravando. Então vamos abrir perguntas. A gente pode começar um bate-bola aí. E aí, Cauane, eu acho que seria legal também daqui a pouco você destacar alguns pontos do artigo. Então, pode ser. Foi tu que selecionou aquele artigo complicado, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida geral antes da gente ir passando juntos. A Bianca deve ter alguma coisa. Eu tenho. Vamos lá. Tem umas coisas meio bobas, assim, mas é só para confirmar. Tem uma hora que os autores escrevem que eles fizeram um modelo multinível com intercepto aleatório. Em algum lugar aqui. Dá para fazer um modelo multinível sem intercepto aleatório? Não é redundante isso? Vou fazer a pergunta para vocês, tá? A gente já viu. Já vimos? Lembra lá da nossa primeira semana, se eu não me engano? A gente tinha diversas estratégias de análise, né? E aí os modelos multinível, eles podem ser ajustados usando dois tipos diferentes de modelos. Se a gente usar... E aí aí eu vou parar de falar. É de efeito fixo, efeitos né? Fixos e efeitos aleatórios. Ah, tá, claro. Isso aí. Se a gente usar o modelo de efeito fixo, onde, claro, aí a gente não tem aquela estrutura do modelo multinível mesmo no Stata ali, né, com aquelas duas barrinhas, usando o mixed, por exemplo, aí a gente não tem os interceptos aleatórios. Usando o comando mix é o com o efeito aleatório, é isso, né? Isso aí. É. Ah, tá. Não, claro. É isso aí. Então, que realmente tem essas diferentes nomenclaturas, né? Tem gente que chama de modelos multinível, que nem a gente trata aqui. Tem gente que chama de métodos mistos, por isso que o comando ali do Stata para regressão linear é mixed, e da logística é ME-logit, né? Então seria Mixed Effects Logistic. Tem gente que chama de modelo hierarquizado, e alguns chamam de intercepto aleatório, para dizer que ajustou um modelo multinível. Ah, tá. Então, essas são diferentes nomenclaturas que o pessoal usa, né, na literatura, mas que, na verdade, se tratam da mesma história. Cauane, posso aproveitar e colocar uma dúvida sobre isso que você está falando aí? Claro. Eu fiquei uma dúvida sobre essa nomenclatura, porque justamente eles começam o artigo falando, né, sobre os diferentes termos que eles pesquisaram, e um deles foi esse modelo hierárquico. E eu fiquei pensando se esse termo, modelo hierárquico, não se confunde com outras coisas, por exemplo, falando de hierarquia causal, sabe? Ou se ele é restrito aqui nesse tipo, nos modelos que a gente está vendo. Não, na verdade, eu não gosto desse termo de modelo hierarquizado, como eles falam, porque sempre me confundiu, pessoalmente, né, como aqueles modelos conceituais, que não deixa de ser um modelo hierárquico, né, porque a gente tem diferentes níveis ali, e aí sempre me confundia com relação a isso, por isso que eu nunca uso esse termo de modelo hierarquizado. Mas tem bastante gente que usa assim. E tem alguns artigos até que falham em descrever exatamente o que identifica cada um dos níveis. Então tem uns que dizem assim, a gente usou modelos hierarquizados para analisar isso. Ponto. E aí a gente fica assim, tá, mas, né? Como assim modelos hierarquizados? Foi um modelo conceitual hierárquico ou foi um modelo multinível, onde o nível X era identificado por isso, o nível Y era identificado por aquilo? Então, isso é um exercício até que vocês já podem levar para vocês no futuro, quando vocês forem fazer essas análises multiníveis, nunca esqueçam de colocar quantos níveis tem, quais são os níveis e o que identifica, né? Qual a unidade de cada um dos níveis.
E eu sempre evito esse termo hierarquizado porque dá uma confusão bem grande com outros modelos que são comuns aí na literatura. Eu sempre gosto do multinível mesmo, porque aí fica bem claro, né, que é um modelo desses que a gente está conversando aqui. Eu queria só adicionar um comentário aí, Cauane. Eu acho exatamente. Aliás, esse termo modelo hierárquico, hierarquizado, não sei o quê, felizmente, eu acho que hoje está sendo muito pouco utilizado. Quer dizer, o pessoal tem usado mais ou o modelo multinível ou o modelo de efeitos aleatórios. O que eu acho do negócio, quer dizer, o que eu acho assim, é que modelo de efeito aleatório não precisa ser necessariamente um modelo multinível, né? Quer dizer, você pode ter um modelo que inclua efeitos aleatórios, mas que você não esteja trabalhando com dados, né, que tenham uma hierarquia e tal. Então, também acho assim, quer dizer, o modelo, esse tipo de análise multinível usa os efeitos aleatórios, né, coeficientes aleatórios, mas os modelos de efeitos aleatórios não são necessariamente multiníveis, né? Então, eu gosto do multinível, eu acho que é um negócio que deixa claro o que a gente está fazendo, e aquela coisa, quer dizer, embora você possa até lidar com essa estrutura hierárquica do dado com efeito fixo e tudo, quer dizer, a ideia do modelo multinível é justamente, quer dizer, você incorporar essa hierarquia no teu dado e poder lidar com a estrutura e com características das tuas unidades de nível superior. Então, enfim, o que interessa mesmo de modelo multinível é usando efeito aleatório, né? Então, é um negócio que a nomenclatura realmente frequentemente gera confusão. E às vezes a gente vai ver um artigo, vai ler, não sei o quê, e às vezes é bem atrapalhado, inclusive essa ideia de intercepto aleatório, da inclinação aleatória, não sei o quê. Quer dizer, são todos jeitos que eu acho meio atrapalhados de você se referir ao modelo. Quer dizer, eu prefiro, por exemplo, em vez de ficar falando de intercepto aleatório, eu falo, olha, é um modelo multinível de variância simples, que é o que a gente viu até agora, em que eu tenho um termo de variância fixa para cada nível do modelo. Então, o que a gente está fazendo na verdade, assim, né, multiplicando em termos de níveis a nossa estrutura tradicional dos modelos de regressão, em que eu tenho uma variância que é constante, só que agora é constante dentro de cada nível. Quando a gente fala em inclinação aleatória, né, o que a gente, na verdade, vai tentar, né, vai discutir e vai ver nessa última semana do curso, é exatamente, quer dizer, a hora em que a gente diz, olha, a variância do nível tal, ela não é constante. A variância, sei lá, do nível 1 depende, né, sei lá, da idade da criança. Eu estou fazendo lá uma curva de crescimento e eu tenho várias medidas ao longo do tempo das crianças e várias crianças acompanhadas. E eu posso chegar e dizer, bom, o nível 1 é criança, o nível 1 é medida, né? É o momento da medida, são tantas medidas por criança, o nível 2 é a criança. E eu posso, no meu modelo, dizer, olha, a variabilidade entre crianças aumenta com a idade. Então, em vez de eu dizer e ficar amarrado naquela ideia da regressão linear, de que a variância tem que ser constante, eu posso dizer agora, nesses modelos, olha, a variância aumenta com a idade. E aí eu vou modelar a parte aleatória do modelo com preditores, igualzinho eu faço com a parte fixa do modelo. Então, eu estou dando um spoiler aí para a semana que segue. E esses modelos, então, são aqueles modelos em que, né,
o teu beta vira aleatório, né? Porque daí você tem, quer dizer, não só interceptos diferentes para cada grupo, mas você tem, né, uma inclinação de reta diferente para cada grupo, que dá esse efeito de variabilidade, que aumenta ou que diminui. Isso aí nós vamos trabalhar nessa próxima semana. Então, mas essa coisa da nomenclatura em modelo multinível, ela é meio atrapalhada, é meio confusa, e volta e meia a gente pega os artigos e demora para entender exatamente o que é que foi que as pessoas fizeram. E aí o bom conselho do Kawane, no sentido de deixar bem claro de saída o que é nível, o que é, né, característica, o que é o que, na hora de apresentar essas coisas. E um detalhe a mais sobre isso, quando, inclusive, esqueci de comentar sobre as características que a Luísa falou agora, é deixar claro a qual nível cada uma das características pertence, né? Porque a gente viu, e a gente já fez esse exercício, né, que a gente pode pegar uma característica de um nível mais inferior, por exemplo, nível 1, e transformar ela em uma característica de nível 2. Então, daqui a pouco a gente fala, a idade média, né? E agora? É nível 1, nível individual ali, ou a gente calculou a média de idade para cada unidade do nível 2, entende? Então, assim, além de tudo isso, realmente deixar claro quais características pertencem a cada um dos níveis para facilitar a vida de quem está lendo o trabalho, né? O que mais, gente? Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é em relação aos modelos de regressão logística, né? Ali, como no caso da regressão linear, a gente calcula, mais ou menos, a gente calcula qual é a variância que de cada nível, né? Exemplo, a porcentagem da variância do nível 2 em relação à variância total. Nesse caso da regressão logística, será que a gente tem como calcular? Porque já no nível 1, a gente, já na aula, né, o professor falou que a variância do nível 1 está ligada a π, a π. Ali, será que a gente não tem como, acho que a gente não tem como saber a variância total para poder calcular a variância que é devido a cada nível. Será que tem como fazer isso no caso da regressão logística? E a segunda pergunta, tenho que esperar, não sei. Posso fazer a segunda pergunta? Então, Tá. A segunda pergunta é em relação ao teste de normalidade, né? Quando a gente está trabalhando com regressão linear. Então, para verificar a normalidade dos resíduos, será que a gente tem que ajustar? Exemplo, eu estou fazendo a predição, né? Um modelo de predição, predizendo as variáveis que, como chama, variáveis importantes para cada nível. Ali eu tenho que ajustar o modelo completo ou eu calculo, não, eu ajusto por nível. Exemplo, nível 1, eu tenho que ajustar primeiro para ver, como chama, as variáveis. Bom, tenho que selecionar primeiro a variável que explica, ou a variável que está associada com meu defeito do nível 1, e aí ajustar, ver se os resíduos desse nível tem distribuição normal, ou tem que ajustar o modelo completo para poder ver cada nível. Não sei se estou me fazendo entender. acho que sim, Matias. A primeira pergunta é a seguinte, né? Da mesma forma que na regressão logística tradicional, né, a gente tem dificuldade com essa ideia de variabilidade total e coisa, porque o que acontece é que nós temos, quer dizer, dois tipos de variabilidade muito diferentes, né? Quer dizer, o nível 1 é uma variabilidade binomial que está amarrada com a probabilidade do evento né, que está sendo estudado. E depois, a variabilidade de nível 2 para cima, ela é assumida como sendo normal. Então,
é um negócio que não tem muito jeito de você dizer, bom, qual é a variabilidade total quando num pedaço você tem uma variabilidade que segue uma distribuição normal e um outro pedaço uma variabilidade que segue uma distribuição binomial. Então, essa ideia de qual é o percentual da variância explicado por aqui e por lá fica meio difícil de avaliar. Né? Quer dizer, o que você consegue olhar é, do nível 2 para cima, qual nível tem uma variabilidade maior e se essa variabilidade ela é diferente de zero. Né? Que a gente pode ir olhando, né? Quer dizer, naquele exemplo que eu apresentei na aula, quer dizer, eu poderia ter incluído o setor censitário, poderia ter incluído a unidade da federação, e a gente, quer dizer, ao incluir mais modelos, você pode até olhar, né? E olha, será que a unidade da federação aqui tem uma variabilidade entre unidades que interessa? Como a gente não tinha nenhuma característica estadual para colocar no modelo, nem incluir. Mas é uma coisa que vocês podem brincar depois na hora de mexer nesses modelos e de incluir um nível a mais, nesse caso, unidade da federação, e ver se a variabilidade, né, num nível superior aparece como diferente de zero ou não. Mas aquela ideia de dizer a correlação entre a classe é tanto e X% da variabilidade total está no nível 2 ou 3, isso aí já não tem mais muito jeito. Com relação à análise de resíduo, em especial a questão da distribuição, de ver se a distribuição do resíduo é normal ou não, eu acho que aí, veja, o nosso pressuposto é que o resíduo, dados os preditores, tem distribuição normal. Então, quer dizer, o que nos interessa na hora de fazer diagnóstico do modelo é, tendo feito a seleção das variáveis, com todas essas variáveis no modelo, a gente extrai os resíduos e vai olhar para ver o resíduo se é, né, bem comportadinho ou não. Na verdade, mexendo nessas análises, a gente, na verdade, esse é o primeiro ano que a gente migrou 100% para o Stata, né? Então, tem umas coisas que, na verdade, eu ainda não entendi totalmente. Na hora de calcular resíduo, por exemplo, eu não consegui ainda entender bem como é que faz para calcular o resíduo do nível 2. Eu fiz lá uma série de brincadeiras e tudo, e não consegui extrair direto. Tudo que eu consegui extrair de resíduo foi, na verdade, resíduo do nível 1. Eu não sei se eu não entendi direito a estrutura do predict de resíduo para nível 2 e tal, mas eu achei meio gozado. O que eu acabei conseguindo fazer foi calcular o valor predito né, em nível individual e depois o valor predito em nível de grupo. E aí fiz lá uma conta para achar um resíduo que tinha a cara de ser um resíduo de nível 2, mas isso é uma coisa que ainda tem que ver com mais cuidado, entender bem como é que é a lógica. A gente trabalhava, acabava assim, mostrando um pouco o paralelo com o Stata, mas acabava trabalhando mais no curso com o MLUIN, e o MLUIN é meio chato lá, tem um monte de menuzinho, de coisinha, mas você vai lá e consegue extrair o resíduo, V1, V2 e tal, você sabe exatamente o que está aparecendo. Então, essa foi uma questão que ainda ficou um pouco, que eu quero tentar ter certeza de como estruturar, como conseguir esses resíduos de nível 2. Que é uma coisa mais complicada, né? Falando de resíduo, porque uma coisa, no nosso exemplo lá das creches, é eu ter lá
as minhas 555 crianças e olhar um resíduo e ver com um desfecho que é um score Z, né, um desfecho que tem uma distribuição bem comportadinha, bem perto da normal e tal. Quando a gente olha os resíduos de nível 2, né, que basicamente são o quê? A distância de cada intercepto, né, de cada creche em relação ao intercepto médio. São 40, né? Então, quer dizer, a distribuição desses 40 valores já não tem uma cara assim tão distribuição normal. Mas eu acho que esse é um problema, vamos dizer, menor do ponto de vista do ajuste desses modelos, em que acaba acontecendo isso com frequência, que o número de unidades, né, de nível 2 ou de nível 3 acaba sendo pequeno e fica já muito mais difícil, com um N pequeno, você identificar uma distribuição bonitinha, bem simétrica, não sei o quê. Quanto maior o número, fica mais clara, né, a forma da distribuição. Então, é isso aí. E eu queria aproveitar e fazer um comentário também, porque eu acho que a gente já tinha dito aqui qualquer coisa sobre estimativa de modelo de regressão logística, regressão linear multinível e tal, em que a gente usaria teste de Valde para regressão logística. E aí, justamente, quer dizer, vendo essa questão do stata e do ajuste, não sei o quê, eu me dei conta que o stata usa uma técnica de estimação de modelo que é diferente do MLWin, que foi, inclusive, aquele texto que eu coloquei para vocês também na plataforma, daquela introdução do stata aos modelos de efeitos aleatórios, que, quer dizer, eles, nesses comandos já especializados de multinível, eles já incorporaram um negócio que é uma estimação por máxima verossimilhança, e não daquelas coisas de máxima verossimilhança penalizada, quase verossimilhança, não sei o que. Então, o que a gente vai, né, usar tanto para regressão linear como para regressão logística são os testes de razão da verossimilhança. É interessante isso, porque e talvez explique por que o stata, em alguns momentos, a gente não conseguia usar o multinível. Simplesmente o negócio não convergia, a gente não conseguia resultado nenhum, e parte da razão que a gente acabava dando preferência para o MLWin no curso é que qualquer modelo que tivesse mais do que 4, 5 preditores no stata demorava 3 dias para ajustar. E eu imagino que agora eles tenham otimizado os algoritmos de estimação deles, que agora o modelo ajusta, não é rápido como uma regressão linear simples, mas vai, né? Porque não ia. Era um negócio super frustrante no stata, que tinha lá o comando, você pegava um modelo no MLWin, chegava lá e rodava, pum, rodava. Pegava no stata, botava o mesmo negócio igualzinho e ficava lá rodando, e não chegava em nada. Depois de horas ali, aquele negócio, ele não resolvia o problema. E agora, eles estão com uma coisa que funciona. Então, nesse sentido, quer dizer, agora dá para usar o stata para fazer o ajuste desses modelos. E eu achei interessante porque eles já dão, quer dizer, as técnicas de estimação que o MLWin usa como obsoletas, né? Como essas estimativas, os tais do MQL e do PQL, que são uma quase verossimilhança penalizada e a outra é uma quase verossimilhança marginal, quer dizer, eles já dão isso como técnicas antigas, já ultrapassadas, e, na verdade, nesse caso da regressão logística
especificamente, a gente compara o resultado do MLWin com o resultado do Stata e dá o resultado é um pouquinho diferente. Os modelos de regressão linear são idênticos. O que a gente obtém de estimativa é idêntico. No modelo de regressão logística, a gente já vê que é diferente, porque os dois pacotes estão usando estratégias diferentes. O MLWin está usando o PQL, o MQL, agora já não me lembro mais qual é o primeiro que vai, que é um negócio mais rápido e tal, e acaba dando resultados um pouquinho diferentes. Não é uma coisa totalmente diferente, mas é um pouco. Professor Kawane, eu tenho umas perguntas, né? Acho que 1, 2, 3 perguntas, na real. Vamos lá. Eu estive fazendo, após assistir a aula, né? Eu tentei fazer a prática com o banco do artigo que eu fiz, né? Aí eu usei regressão logística. E aí uma pergunta que acho que eu tinha feito faz 2 aulas era um multinível rodar um modelo vazio com uma regressão linear, aí dá um coeficiente da média de tipo do peso para a idade, etc, né? Agora, quando eu rodo um modelo logístico multinível, aí me dá o ODIS, né? O OR. Só tipo, mas como interpretaria isso, né? Por exemplo, a mim me deu 1.10 modelo vazio, sabe? Só rodei, né? A logística e o desfecho. Qual seria a interpretação desse ODIS? Não entendo. Ou não teria uma interpretação aí? É o ODIS. Mas o ODIS é o P dividido pelo 1 menos P. É a probabilidade do teu desfecho, a probabilidade de ocorrência média do teu desfecho, né, sem nenhum preditor, dividido por 1 menos P. É um número que a gente, na verdade, não tem, né? Só apostador de cavalo que pensa em termos de odds. Por isso que no exemplo da aula usei o comando margins para poder estimar a partir do odds, né? Sendo um estudo transversal, a gente consegue estimar qual é a prevalência, né, geral do desfecho. Isso, aí eu rodei depois o margins, né? E aí sim já me deu tal qual a prevalência, né, do desfecho dicotômico, né? Foi isso. E outra coisa que eu tentei aqui praticar no meu banco foi rodar o teste de verossimilhança. Aí deu erro. Por quê? Eu não sabia disso. Porque eu primeiro rodei um modelo com as variáveis do nível 1, indivíduo, e variáveis no nível 2, só esses 2 níveis, o indivíduo e o UBS. Né? Aí esse modelo tinha um N de 1500, né? Observações dos indivíduos, né, nesse caso. Depois rodei o Store A e depois rodei o modelo vazio, né? Aí quando eu tentei rodar a razão de verossimilhança, o que acontece com o modelo vazio além o N é 6700. Quando eu rodei o teste de verossimilhança, deu erro, porque justamente o N do modelo com as variáveis individuais do nível 2 é diferente ao N do modelo vazio, né? Eu não sabia disso. Eu não tinha rodado esse teste antes, na real. Porque eu acho que tu rodou na ordem contrária, Pilar. O segundo modelo, ele tem que ser um modelo mais restritivo em comparação ao primeiro. Então, por exemplo, se tu rodar um modelo vazio primeiro e depois o modelo contendo o preditor, aí sim ele vai funcionar. Mas se tu faz o contrário, primeiro contém o preditor, que tem um N reduzido, né? E o segundo, que é só o vazio, que aí o N vai ser maior, o Stata vai identificar que esse segundo modelo ele não está inserido dentro do primeiro. Entendi. Tá, E estou aí, até rodando aqui.
E aí ele vai dar erro. Então, realmente tem esse detalhe aí. Sempre o segundo modelo, ou o último modelo, né, que tu rodou, Sim. ele tem que ser mais restritivo em comparação ao modelo que está armazenado lá. Tá. Então, rodar primeiro o modelo com maior N, depois o modelo com menor N. Isso. Não, mas veja bem, não é o maior N e o menor N. Tem duas coisas aí. Uma coisa é que o Cauane está chamando a atenção, que a gente ajusta primeiro o modelo com a variável que a gente quer testar, o modelo completo, e depois ajusta o modelo sem aquela variável. O problema é que se a variável que a gente quer testar tem missing, o número de observações do modelo completo vai ser menor do que o número de observações do modelo sem aquela variável. E aí o Stata reclama também. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu fiquei com dúvida. Não sei se eu que entendi errado. Qual foi a dúvida, Thiago? Quer que a gente repita ou... Não, é só sobre a ordem de... Se vai ser primeiro o sem a variável... que era vazio e depois com um preditor, por exemplo. Nessa ordem. Eu entendi o contrário. Primeiro o cheio, depois o vazio. No meu caso, no meu caso, eu estou rodando primeiro o vazio, porque é o que tem, entre aspas, o N maior. O N é de 6.700. E depois rodo o N com todas as variáveis que eu considerei, porque o N aí é de 6.500. Esse é o que eu entendi. Nesse caso, o Cauane... E agora não deu tampouco. Cauane. Não deu erro também. Não sei, já seria uma coisa bem específica, talvez. Eu rodei primeiro o vazio, com as 6.700 observações, e depois o cheio, que tem 6.500, aí rodei o de verossimilhança e também deu esse erro, falando que tem diferentes Ns. Não dá para botar aquele comando e-sample no finalzinho, para ele considerar eu tô abrindo um banco aqui, eu vou fazer um exemplo para vocês acompanharem, para ficar bem claro. Tá, ótimo. Muito obrigada, Cauane. Oi. Desculpa, eu não sei se você respondeu, a minha internet cortou bem na hora que a Bia começou a falar. Aí eu perdi tudo que a Bia falou e o que você falou depois. Sobre a ordem que eu tinha perguntado. Eu não sei se você chegou a falar. É porque cortou aqui o áudio. A ordem dos comandos? Isso. Qual que tem que ser primeiro dos modelos? Não, eu não respondi porque eu estava esperando a Luísio mostrar o exemplo. Ah, tá bom. Tá, vocês estão vendo o meu Stata aqui? Sim, dá para ver. Então, vamos lá. Então, aqui eu ajustei um modelo vazio, em que eu estou usando aqui o DEST de score Z de altura para a idade, com 2 níveis, né? 3 níveis, criança, domicílio e município. Então, modelo vazio, que não tem nada que não seja o intercepto. Deixa eu fazer aqui, pedir para ele botar isso aqui em odds ratio. Está aqui, 0,06. Se eu pedir margens aqui, ele me dá a prevalência, 12,57% de déficit nessa amostra. Se eu quiser testar o sexo da criança, o que eu tenho que fazer? Eu vou ajustar o modelo, incluindo o sexo. Então, eu tenho ali o coeficiente lá, um odds ratio de 1,39, olha lá, 3.649 observações. Agora eu vou pegar e vou fazer lá o Estimates Store.
Opa. Vou botar Z aqui só para variar, porque vocês ficam pensando que só pode botar A, né? E aí... E não é. Agora eu ajustei o modelo sem sexo. 3.649 observações. 3.649 observações. E agora eu vou fazer aqui o LR teste Z, um P de 0,0089. Tá? Então, essa é a ordem. Modelo com variável, modelo sem variável a ser testado. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que é o seguinte. Vamos fazer sexo M missing é igual ao sexo M. E aí eu vou pegar e vou gerar uma variável aleatória. Uma uniforme 01. Então, isso aqui é simplesmente uma variável aleatória que se eu botar aqui. É um negócio que varia entre 0 e 1 e foi gerado um número. E aí eu vou pegar e vou fazer assim, olha, replace sexo M. Opa, sexo M missing é igual a missing if o aleatório é menor do que ponto 1. O que aconteceu? Tá, agora então a variável de sexo vai ter missings, né? E os N's vão ser diferentes. Então, eu gerei quantos por cento de missing para a variável de sexo? Aproximadamente 10%. Isso. Por quê? Porque quando eu gerei uma distribuição uniforme 0, 1, né, esse valor que foi gerado aleatoriamente se distribui de maneira uniforme no 0, 1. Se eu peguei tudo que for menos que 0,1 e transformei para missing, esse pedaço equivale a 10% do total de observações. Então, tá lá, olha, eu tenho 10,47% das observações que viraram missing. Então, agora, se eu ajustar o meu modelo com... Opa, cadê? Se eu ajustar o meu modelo com o sexo, que agora tem missing. E agora, veja lá, tem 3.267 observações. Agora, eu guardo o meu resultado, ajusto o modelo sem a variável, 3.649, e mando ele fazer o teste. Me diz que... Exatamente, foi isso que deu. Por quê? Porque para fazer esse teste, os dois modelos têm que estar um dentro do outro, no sentido de que o modelo menor, Uma das regras, o modelo menor tem que ter todas as variáveis do modelo maior menos alguma coisa. Eu não posso ter um modelo que tem preditor AB e um modelo que tem preditor A e C e querer comparar com teste de verossimilhança. E não posso querer comparar duas amostras diferentes. Quer dizer, no meu modelo vazio tem mais gente do que no meu modelo cheio. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso rodar o modelo com a variável... Opa! O que eu fiz aqui?
Fiz errado. Modelo com o sexo. Guardo a verossimilhança. Rodo o modelo sem o sexo, mas aí eu posso, uma das coisas que eu posso fazer é usar aquela condição if e sample. O que faz essa condição? Eu considero aquelas informações completas, né, nas variáveis. Não é. Botei isso aqui no lugar errado, né? Acho que tem que ser no final. É que ele não pode ser para lá da... Tudo que está para lá dos dois pauzinhos se refere à parte aleatória do modelo. Quer dizer, que tudo que eu quiser colocar de preditor da parte fixa, restrição e não sei o quê, tem que ser... No início. Deve ser antes da vírgula, professor. Antes das variáveis que identificam cada nível, né? Tem que ser antes disso aqui, né? A vírgula, lá estou no pensando final, em vírgula. mas o meu if tem que estar antes aqui. Sim. Da definição de níveis. Bom, o que aconteceu agora? Quando eu botei o if e sample, o que isso está fazendo, está dizendo para o stata? Deve considerar só aquelas observações completas. Ambos os modelos. Então, como eu ajustei um modelo antes, o stata guarda nesse indicador e sample quais foram as observações que foram utilizadas para ajustar aquele modelo. Então, quando eu coloco essa restrição if e sample, ele só usa, olha, as mesmas 3.267 observações que tinham sido utilizadas aqui, são as mesmas que ele usou no modelo vazio agora. Então, ele não incluiu no modelo vazio aquelas observações que não têm informação para sexo. E agora eu consigo rodar o meu teste e sai o resultado. Tá? Então, veja, esse teste é um teste em que o modelo reduzido ele tem que ser um modelo que cabe dentro do modelo maior. As observações têm que ser as mesmas e os preditores são todos os do modelo maior, menos alguma coisa. Eu não posso ter algum preditor no modelo menor que não está no modelo maior. Professor, por favor, posso ver a linha de comando onde está o sample? Aqui. Aloysio, eu fiquei com uma dúvida sobre a ordem que a gente faria. Por exemplo, se eu quiser testar um modelo sem nenhum preditor e com um preditor. Se nessa situação específica faria diferença eu fazer primeiro sem preditor com preditor ou fazer com preditor sem preditor? Por que eu estou perguntando isso? Porque, né, em teoria, o teste que a gente faz aí é um teste da diferença do log da verossimilhança de cada um deles, né? E se essa diferença entre os dois é igual a 0. Então eu fico imaginando se ele não seria simétrico e não teria que dar o mesmo resultado se eu fizer um menos o outro, sabe? Nesse caso específico só. Não estou falando desse flow, de colocar um versus colocar outro. Mas não funciona, ele só faz do maior para o menor. A maneira como como é uma diferença, né? A expectativa é sempre que a log verossimilhança do modelo menor, do modelo vazio ou do modelo menor, seja maior do que a log verossimilhança do modelo com
o teu preditor. Então, isso tem uma ordem e ele só faz do modelo completo para o modelo reduzido. A gente está vendo que a diferença e que só vai mudar o sinal dessa diferença, mas para ele aqui, isso faz diferença. E ele só faz o teste nessa ordem. Aliás, aproveitar a oportunidade aqui para ajustar esse modelo, colocando aqui cadê? Mas não tem uma variável de UF aqui? A primeira lá em cima, Luísio, o F. Ah, é. Não estava vendo. Ele já está penando mais para estimar mais o nível. Então, o que aconteceu aqui? Cadê o modelo anterior? Veja que interessante, olha. Ele pegou a variabilidade que estava atribuída ao município, 1.2, e dividiu quase que em 2 pedaços iguais. Mas espera aí, isso aqui é o modelo convexo está aqui. Não muda nada. 1.2 aqui, 2.2 aqui. O coeficiente era 1.36. Aqui o coeficiente virou 1.357, praticamente 1.36, e a variabilidade que era toda atribuída aqui ao município, 1.2, ficou praticamente dividida entre unidades da federação e de municípios. Ou seja, ele está me dizendo aqui que, quer dizer, praticamente metade daquela variabilidade que eu estava vendo como variabilidade entre municípios pode ser atribuída a uma variabilidade entre unidades da federação. E a gente olha aqui o intervalo de confiança, e este intervalo aqui não inclui o zero, sugerindo que essa variabilidade, quer dizer, não é desprezível. Vamos tentar bagunçar o nosso status aqui, coitado. Agora ele já se enroscou, olha lá. Demorando para refinar os valores iniciais. Porque o que acontece? Agora a gente tem um negócio, uma estrutura hierárquica aí que ficou, né? Criança dentro de domicílio, são poucas crianças dentro de domicílio e são poucos domicílios dentro de setor. Então ele vai tentar estimar isso daí. Veja que ele já começou tendo dificuldade aqui, dizendo que a primeira tentativa da função de verossimilhança não era côncava, parece que se achou, e vai indo. Aquele modelo de 3 níveis que a gente ajustou que a gente comentou com vocês que o indivíduo não era o primeiro nível, né, que era o terceiro nível, usando os dados lá da Itália, ele levava horas e horas até convergir. Eu lembro que eu botava para rodar de noite porque era um horror. Então demorava um tempão até, e era só 3 níveis, então
Era bem demorado. Só que era Poisson, né? Não era logística. Por isso desistimos, Kawane, né, de usar 5 níveis no artigo. Tá louco. Essa coisa de começar a colocar muito nível é complicada, porque o algoritmo passa a ter muita dificuldade na hora de fazer essa distribuição. Veja que ele já está dando problema aí, ele está se atrapalhando com a função que tem que ser maximizada. Né? Esse professor comenta agora que você está falando que demora aí, enquanto vai demorando. Eu, quando tentei colocar o nível das equipes de saúde ainda, nível individual, nível equipe de saúde, nível UBS, nível município, e dava erro. Antes de dar erro, demorar muito, horas, e no final dava erro, né? Então, tipo, realmente. Mas esse erro, ele é proveniente do software ou do hardware? Quando ele não, aí é quando ele não converge, ele não consegue encontrar um valor máximo da curva, né? E aí ele diz que depois de tantas iterações, ele tem um critério de parada, que após X iterações, eu não me lembro quantas são, mas tu pode até ajustar isso. Após X iterações, se ele não encontra um ponto máximo da curva, ele para, e aí ele diz que o modelo não convergiu e ponto. E aí... Sim, mas a demora, ela tá no hardware. Ele vai parar por causa do software, mas a demora está relacionada ao hardware, daí ou não tem nada a ver? Não necessariamente, porque, por exemplo, claro, para te encontrar um ponto máximo da curva, né, essas tentativas, tá mais associado ao hardware, porque, tipo, cada iteração ela vai rodar mais rápido ou menos rápido, dependendo do teu poder computacional. Né? Agora, o fato de não encontrar um ponto ideal ali, aí é porque o teu modelo não está bem definido, ou, enfim, os teus dados não estão ajudando, né, com aquela estrutura. Aí é um problema de software mesmo, porque o Stata ele fica pipocando para um lado e para o outro. Esses backup que o Aloysio mostrou ali, é quando ele vai para um lado e ele viu que aquele pulinho que ele deu para lá é pior do que ele tinha antes, né? Então ele volta. Aí ele dá outro pulinho para o outro lado. Aí ele volta, porque não foi tão bom. E assim ele fica. Chega uma hora que ele cansa e para de pular. Saquei. E aí ele para. Porque a ideia, né, que dessas estimativas de encontrar o máximo de uma função complicada é que você não tem uma expressão fechada para maximizar essa função. Né? É diferente lá da regressão linear, que você consegue fazer uma derivada da função, que é uma função bonitinha. Aqui você tem uma superfície complicada e o ponto de máximo daquela função é encontrado de forma iterativa, ou seja, é isso aí que o Kawane estava dizendo, quer dizer, você vai andando com o teu conjunto de estimativas e vai vendo, olha, se eu vier para cá, o que aconteceu com o valor da função? Diminuiu, então eu tenho que andar para o outro lado. Andei para cá, aumentou um pouquinho, então eu vou andar de novo. Quer dizer, então, é como se você estivesse subindo uma montanha no escuro e você não está vendo onde é que é o pico. Mas você tem um altímetro, então você pega e dá um passo, e a altitude diminuiu, então é para o outro lado. Aí você dá um passo, aumentou. Só que se a montanha ela não tem um pico, ou seja, se a montanha não for uma montanha, for um chapéu de 3 bicos, você fica andando para lá e para cá, e uma hora sobe, uma hora desce, uma hora sobe, uma hora desce, e você nunca chega a uma conclusão de qual é o ponto de máximo daquele negócio. E é aí que quer dizer, se você tiver um computador mais rápido, ele vai fazer cada estimativa de cada iteração dessa mais rapidamente, mas ele vai continuar dando feito bobo para lá e para cá e sem chegar numa conclusão, entende? Quer dizer, então agora, por exemplo, eu ajustei um modelo que eu não tenho o domicílio e o setor juntos. Eu tirei o domicílio e botei o setor.
com domicílio ou com setor, o modelo ajusta rapidinho. Na hora que eu coloco domicílio e setor juntos, ele não consegue se achar, porque o número de domicílios por setor deve ser muito pequeno e esses dois níveis da minha hierarquia, eles devem se confundir, porque um é muito perto do outro, e ele não consegue separar a variabilidade do domicílio para um lado e do setor para o outro, porque é quase a mesma coisa, né? Então, é por isso que a gente, quando vai montar esses modelos, a gente é parcimonioso no número de níveis. Eu poderia dizer, eu tenho criança, domicílio, setor, bairro, município, poderia pensar numa região, depois da unidade da federação e grande região do país. Não tem, né, software que dê conta de fazer isso, e nem precisa, né? Porque, na verdade, para nós, o que interessa, nesse caso aqui dessa análise, é um preditor que tem nível municipal. Quer dizer, se essa variabilidade entre municípios, na verdade, pode ser ainda separada em nível de estado e tudo, provavelmente não vai fazer nenhuma grande diferença. Cadê aqui o meu modelo que tinha a UF? Aqui tem o F, papapá e tal. Vamos incluir aqui o IDH. Eu tinha um. Bom, tanto faz. O IDH 100. Aqui. Fica mais fácil de olhar porque os coeficientes ficam maiores. Então, eu tenho aqui uma estimativa do DH, que é 0,958, com um erro padrão de 0,0067. Se eu tirar o nível de unidade da federação, eu tenho aqui um coeficiente que é praticamente igual, 0,95, e o erro padrão 0,0059 comparado com 0,067. É uma pequena diferença no erro padrão, que tem a ver com essa distribuição aqui, né? Aqui eu tenho só o nível do município no modelo, e aqui eu tenho o município e a unidade da federação. Então, um pedaço aqui da variabilidade vai para nível da UF. Então, isso aí. Professor, eu li alguns, mas estou tendo primeiros contatos, né, com artigos que usaram modelos multinível, e eu ainda não vi nenhum que tenha usado regressão de Poisson. Por exemplo, estudo transversal, que tu quer trabalhar com razão de prevalência. Pode ser usada? Pode ser usada, eu acho que não tem... A gente, na verdade, nunca fez um estudo específico e tal, mas eu não vejo problema ou qualquer diferença maior, afora que o modelo mais complicado e tudo, mas não tem, eu acho, nenhum grande problema de usar Poisson para um desfecho binário. Tem que ver se o modelo vai se comportar bonitinho, né? Tem que fazer Porque, na verdade, eu nunca consegui. Eu queria ter publicado um segundo artigo sobre essa coisa do uso da Poisson, com algumas recomendações na prática de como fazer uma avaliação e tudo.
Para mim, uma coisa importante é sempre ver se o teu modelo, do ponto de vista dos valores preditos, não está caindo muito fora do intervalo 0,1, né? Porque na Poisson não tem nenhuma restrição, você pode ter um valor predito que seja acima de 1. E isso não quer dizer que os teus coeficientes do modelo estejam errados, mas eu acho que é uma coisa meio desconfortável você estar usando uma distribuição que já é meio ajambrada, e numa situação em que os teus valores preditos estão muito fora daquilo que se espera que seria no intervalo 0,1, né, da probabilidade. Enfim, alguns cuidados que a gente precisa ter com isso e tal. Mas, no fim, nunca deu certo. Eu tentei arrumar gente para trabalhar comigo nisso. Eu queria aprofundar um pouco a teoria da estatística desses modelos e tal, mas acabou não dando certo e ficou por isso mesmo. Mas eu não vejo nenhum problema maior de se usar. Como são modelos, esses modelos multiníveis são usados com muito menos frequência, né, na análise epidemiológica, quer dizer, usar a Poisson para fazer uma análise que seria originalmente feita com logística é comum, né? E muita gente usa, e o artigo esse da Poisson tem uma montanha de citação, mas multinível realmente eu nunca vi um exemplo. Obrigado. Eu até vi, professor, um artigo, acho, do multinível, 2 artigos, os 2 publicados no NBC Public Health. Da Etiópia, eles usaram logística mesmo, e acho que do Brasil usou Poisson. Eu posso te enviar, Eduardo. Não tem... Manda para nós, se tiver alguém que tenha usado Poisson. Usaram sim, usaram. Mas o do Brasil, que usou Poisson. Eu envio, então. Aloysio. Eu. Pode falar, Bia. Não, pode ir, Thiago. Depois eu falo. Vai. Obrigado, Lu. Aloysio, eu testei o negócio que eu tinha perguntado e aqui no Stata, e os 2 estão dando certo. É? Achei legal. Talvez seja uma atualização, porque o que ele faz ele muda quem ele considera como nested. Então ele avisa assim aqui nas assumptions dele. Ele coloca, quando eu fiz ele falou que o último ele imaginava que ele assumia que estava nested no anterior, que eu tinha salvado, e quando eu fiz a situação contrária, ele assumiu o contrário. Então, pelo jeito, ele já está conseguindo detectar os 2 e está funcionando em qualquer um dos 2 sentidos. Qualquer uma das 2 ordens de teste. Eu fiz isso também, Thiago, da semana passada, que eu lembro que estavam falando disso mesmo, e a Bianca falou a ordem, e eu achava que era outra ordem, aí eu fui testar, e dá mesmo certo dos 2 jeitos. Eu acho que o problema é mais quando tem o N, que não é igual. Mas eu testei e dava o mesmo valor. Então, eu queria dizer isso. Que eu ia perguntar se era importante a ordem, aí eu fui testar primeiro e dava a mesma coisa. Okay. Aí, eu queria fazer umas perguntinhas também, se possível. Vamos lá? São bem óbvias, na verdade, eu acho, mas queria só tirar a dúvida. No artigo, quando a gente vê a seleção das variáveis, eu também fui olhar outros artigos que são multinível, e o que eu vi é que sempre, inserem todas as variáveis de cada nível e permanecem aquelas que foram significativas. Aí eu queria saber se é o jeito comum de fazer a seleção das variáveis, porque eu fui olhar e quase todos usam a mesma estratégia. Outra coisa que eu queria perguntar era em relação à interpretação da razão de odds. Porque no artigo eles são muito enfáticos na hora de interpretar. Claro, eles falam que essas odds ratios, né, elas tem que considerar que ou devem ser interpretadas, né, como tendo um efeito condicional. Aí, na hora eles interpretarem, por exemplo, no modelo 2, que eles falam da idade, aí eles sempre falam, né, que ao comparar os indivíduos dentro do mesmo grupo, que diferem em idade, mas que compartilham valores idênticos, né, nessas outras covariáveis, a chance de morte para o sujeito mais velho é X comparado com o sujeito mais jovem. Aí eu queria saber se a gente tem que fazer essa salvedade
quando a gente faz a interpretação, ou é algo que já é implícito, né? Pela mesma estrutura dos dados. Eu pensei que talvez eles fizeram isso mais, tipo, mais para ser informativo e para a gente ter claro, mas eu queria saber se na hora de interpretar a gente tem que mencionar, né, que esses efeitos, essa parte, interpretar eles, né, como tendo esse efeito condicional. E a minha terceira pergunta era em relação a... Eles calculam uma mudança proporcional da variância, né, na tabela, acho que é na tabela 2. Aí eu queria ver como é que era calculado isso e se isso é usado bastante ou também foi meramente informativo aqui no paper. Tá. Bom, eu vou começar e aí, se tu quiser ir adicionando alguma coisa, Luiz, aí a gente vai... Bom, com relação à seleção das variáveis, o exercício é muito parecido com o que a gente faz com uma regressão convencional, tá? A gente pode, inclusive, combinar uma estratégia de modelo conceitual para usar o modelo multinível. Tá? Então, por exemplo, tu poderia primeiro selecionar as variáveis contextuais, né? Usando uma mesma abordagem que a gente usa de modelo conceitual, pode ser usando modelo cheio, modelo vazio. Todo mundo usa o modelo cheio porque é mais fácil, né? Tu pega, bota tudo que é variável ali, roda o modelo, vê o que fica de relevante, tira aquela e assim a gente vai. Então dá para fazer dessas duas maneiras, dá para usar um modelo conceitual por níveis, né? Então para cada nível, e aí selecionando variáveis relevantes para aquele nível mais, o nível 2 no caso, se a gente for pensar em um modelo de 2 níveis, o nível 2, depois que a gente já definiu aquelas variáveis contextuais, a gente passa para o nível individual, dentro do nível individual a gente vai ter um submodelo conceitual, e aí a gente vai selecionando isso ali dentro, né? Mas, claro, todo mundo faz com um cheio porque é muito mais fácil, né? Mais simples. Bota tudo ali e vai só removendo. Tá. Sobre o... Qual era a segunda? Esqueci. A interpretação do odds ratio. Isso. Então, a interpretação, aquele condicional que eles falam ali, nada mais é do que a gente fala quando a gente está interpretando um modelo de regressão convencional também, tá? Então, quando eles falam ali para um indivíduo do sexo masculino que tem idade X e não sei o quê, é simplesmente dizer que aquele odds está ajustado para outras variáveis que estão no modelo. Quando a gente vai interpretar assim, a gente tem que dizer que está ajustado, né? Da mesma maneira como a gente faz no modelo normal. A gente tem as associações brutas, né? E a gente tem as associações ajustadas ou condicionais às demais variáveis que foram inseridas no modelo. Isso, tá bom. E a terceira pergunta? Era sobre a mudança proporcional da variância. A mudança proporcional da variância, tá. Tá, aí é aquela história, aquele exercício que a gente fez, né? A gente viu isso em algumas práticas que a gente fez anteriormente, que era justamente quando a gente inseria uma variável, por exemplo, que era relevante para o nível 1, a gente via que aquela variância diminuía um pouquinho, né? Com base no modelo que tinha sido ajustado anteriormente, vocês lembram? Sim. Então, aquela mudança proporcional da variância, se eu não me engano, é isso. Eu pensei, só que não vi como foi calculado, não entendi como foi, mas imaginei também que foi por esse lado. Mas ela não é muito usada, né, na verdade, porque ela está ali, mas não é muito interpretada. Eu acho que é mais para ver que tanto impacta a variável que está sendo incluída, né, no modelo, comparado com o anterior, né? Isso aí. E o problema, aí fazendo um paralelo desse artigo que a gente leu para essa semana, com um artigo que foi lido para a semana passada, esse aqui é muito mais complicado da gente interpretar aquela variância, porque eles simplesmente adicionaram todos aqueles 11 preditores de uma vez só. Né? Então, teve uma mudança de 50 e poucos por cento ali, 58% quase, na variância, mas a gente não sabe exatamente se, foi o sexo que fez diferença, foi, né, aquelas condições crônicas que fizeram diferença.
Tipo, o que mais impacta, né? É difícil da gente ter essa percepção porque eles simplesmente adicionaram tudo no modelo ali. Sim. Mas sim, esse exercício de quanto a variância muda, né? Ele pode ser feito para a gente ver se aquela variável que a gente está colocando no modelo ela é relevante. Mas, claro, isso se feito, se a gente for colocando variável por variável, fica muito mais fácil da gente interpretar isso, né? Ali daquele jeito fica muito mais difícil. Tá bom. Obrigada, Cauã. Porque se tu for lembrar, Luísa, naquele outro artigo no passado, claro, eles não davam um percentual, né? Eles botaram o valor da variância absoluto ali. Poderia calcular o percentual simplesmente dividindo um pelo outro, né? E aí a gente vai ver o que mudou. Mas aí tem essas duas abordagens, ou percentual ou simplesmente o valor bruto. O valor bruto. Tá bom. Obrigada. O que mais, gente? É que eu queria fazer um comentário sobre o que a Pilar falou, que usaram regressão de Poisson em vez de logística. Mas o que eu pensei, será que para mim, se meu desfecho, né, a prevalência é alta, eu usaria Poisson, porque porque se eu usar logística, lá pode, como se chama, superestimar, pode ter superestimação, né, das estimativas. Não, a gente não precisa ver esse sentido para poder ver, definir qual usaria Poisson ou usaria logística. A meu ver, eu deveria, bom, nas as aulas anteriores que a gente fez no Fazer Cigano, a gente baseia nos modelos tradicionais, a gente baseia nessas coisas, né, para poder ver, vou usar regressão de Poisson ou vou usar logística. Então, o que eu estou vendo aqui, nesse caso do multinível, não seria a mesma coisa. Vou deixar o autor responder. Se eu entendi bem a tua pergunta, Matias, a questão da medida de efeito, né, do valor da razão de odds ou da razão de prevalência, não vai depender tanto se o modelo é multinível ou não. Quer dizer, se a gente tem uma coisa de prevalência alta, a razão de odds vai ser numericamente bem maior do que a razão de prevalência igual aos modelos tradicionais, né? O que eu acho assim que me preocupa um pouco mais de fazer esse tipo de adaptação de modelo em especial no modelo multinível, que se trabalhe com variância complexa, onde você está brincando também com a parte aleatória do modelo, porque daí você começa a modelar a variância e aí a coisa fica muito mais complicada, porque daí você está lá mexendo num negócio que, quer dizer, embora a gente... Né, bom, é possível modelar também a variância do nível 1, que é binomial, por exemplo. Então, aí a coisa fica um pouco mais complicada, eu acho, no sentido de que você começa a botar preditores para variância, nós vamos ver o que é isso, né, na sequência aí do curso, usando, na verdade, uma distribuição que não é bem a distribuição do teu desfecho. Eu acho que enquanto a gente está trabalhando com um modelo multinível de variância simples, em que você tem para cada nível um termo único de variância e tal, a coisa vai bem. E as diferenças numéricas entre a razão de odds e a razão de prevalência vai funcionar igual, vai ser a mesma coisa. Matias, no nosso artigo com Cauã, a prevalência do desfecho era 52%, acho, e usamos logística. Modelo multinível. O que tem que lembrar é que, se olhar a razão de odds propriamente dita, já não pode interpretar como uma razão de prevalência, e tem que lembrar que o número é muito maior, né?
Então, eu lembro sempre da primeira dissertação de mestrado que eu examinei, e que o desfecho era cárie em adulto jovem entrando na universidade, e a prevalência era 95%, uma coisa assim. E as razões de ódio do modelo eram 30, 40, 50. Então, era um negócio assim, que você olhava aquilo e falava, mas o que quer dizer isso, né? Só que nesse caso, a solução é muito mais simples, porque você simplesmente inverte o teu desfecho, né? Você, em vez de trabalhar com cárie, você trabalha com ausência de cárie. Aí o teu desfecho ficou com 2, ou 3, ou 5% de prevalência. E a coisa fica muito mais fácil de interpretar. Quando o desfecho está aí na volta dos 50%, não adianta, né? Fazer o desfecho para um lado ou para o outro, falta de ou presença de, tanto faz, né? Então, não tem muita escapatória. Mais. O artigo esse que a gente leu, vocês podem ver que ele traz vários conceitos, várias terminologias, na verdade, diferentes para as coisas que a gente está bem acostumado a ler. Então, esse negócio do condicional realmente, ao invés de ajustado, ou enfim. E eu não sei, acho que aqueles caras não são da epidemia, né? São mais clínicos. Então, talvez seja uma coisa nesse sentido. Esse Merlo trabalha bastante com multinível, ele tem várias coisas publicadas. Publicadas na área. Né? A afiliação dele é epidemiologia, mas do primeiro autor, não. O negócio é que essa coisa da terminologia, em especial desses modelos mais complicados, varia bastante. Isso aí é a maneira... Esse negócio, o pessoal fala, né, desses efeitos marginais ou médias populacionais, efeitos... enfim, diferentes grupos e áreas acabam usando uma terminologia que é um pouco diferente e que às vezes confunde mesmo, você já não entende lá muito bem o que o pessoal quer dizer. Mas no fundo, na hora que você espreme a coisa, os conceitos em geral não são nada de muito diferentes. O conceito de... Acho que eu posso estar... Provavelmente vou estar misturando alhos com bugalhos, é só uma curiosidade. O conceito de análise de classes latentes conversa com esse conceito de agrupamento, de correlação intragrupo? Tu te refere à classe latente, tipo aquilo que a gente usa em equação estrutural? Eu li vários artigos sobre análise de classe latente que tem um conjunto de disposições e busca encontrar um grupo menor de exposições que juntas conseguem predizer melhor algum desfecho. Mas eu não sei como é que isso se dá do ponto de vista estatístico, assim, como é que se monta isso. Mas eu acho que não é nessa disciplina, né? Tô me atravessando, Cauane. Não, na verdade, assim, Eduardo,
por exemplo, essa questão de redução, assim, tem uma ligação com aquelas análises de componentes principais que a gente faz, ou até mesmo essas variáveis latentes que a gente adiciona em equações estruturais. Então, por exemplo, é quando tu quer medir um construto que não é diretamente mensurável. Então, por exemplo, se a gente está pensando em, sei lá, felicidade, tá? Como é que tu vai medir felicidade em alguém? É difícil. Então, tu usa um conjunto de outros preditores e esses preditores todos juntos formam uma variável latente que mede felicidade. E aí, dentro das equações estruturais, tu tens como, além das variáveis latentes, também adicionar preditores, né, de diferentes níveis hierárquicos. Então, se tu for ver daquela forma bem visual, assim, não sei se tu já viu algum diagrama de equação estrutural, mas tudo que é medido é representado por um quadradinho, por um retângulo. Tudo que é variável latente é um círculo, uma elipse, tá? E aí tu pode ainda adicionar variáveis latentes de níveis superiores. E aí essa elipse vai ter duas bordas. Ao invés de uma elipse com uma bordinha só, vai ser uma elipse de duas bordinhas. Então dá para fazer isso aí. Mas aí... Sim. Mas obrigado pelo insight, assim. Aí a coisa começa a ficar complicada. A gente tentou fazer isso quando a gente queria avaliar a atividade física ao longo da vida das pessoas, assim. Só que isso é muito variável, né? Então a gente pegou várias variáveis para medir uma coisa, um construto que seria a pessoa ativa ou inativa durante a vida inteira. E aí tu conseguia botar ainda um preditor de nível superior, mas aí é uma coisa bem mais complicada. Para interpretar isso aí, depois é tarefa difícil. O que mais, gente? A gente podia ter uma cadeira de equações estruturais no programa, Luiz. Você sabe que esse negócio de equações estruturais é engraçado, né? Então, uns anos atrás foi uma febre da equação estrutural, né? Tudo se resolvia com equação estrutural. Se você não usasse equações estruturais para isso ou para aquilo, não tinha saída. Teve um artigo, inclusive, que a Bia fez, que eu achei que foi super interessante, porque assim, a coisa que eu acho mais curiosa na literatura da área de saúde bucal é que todo mundo sabe que escovar o dente evita cárie, mas não tem evidência científica disso. É um negócio muito estranho. E a gente fez uma análise com os dados da coorte, a gente foi lá, só que a gente usou a análise de componentes principais, que é um negócio que tem a ver com equações estruturais, e nós criamos lá um score de cuidado com o dente que estava claramente associado com menos cárie, menos doença bucal. Submeteu um artigo, pegou um chato lá que queria que usasse equações estruturais. Aí a Bia foi para São Paulo, passou, sei lá, 2 semanas lá trabalhando com um cara da Faculdade de Saúde Pública. Ela voltou com os resultados na mão, e aí disse para ela, tá, me mostra os resultados. E ela me mostrou, eu falei, tá, mas me explica. Ela disse, não sei explicar. Os resultados, primeiro, ele conseguiu sumir com tudo aquilo que a gente mostrava bonitinho dos efeitos, misturou tudo numa análise toda complicada, toda atrapalhada, que a gente não conseguia entender o que era. Eu sei que o artigo, acho que nunca foi publicado no fim da história.
porque é um tipo de análise que pode virar uma complicação enorme e que, na verdade, não esclarece muita coisa. Quer dizer, você tem jeitos de você fazer análise de caminhos, né? Aquelas coisas de path analysis, ver mediação, não sei o quê. Mas sai um bando de número dali que é muito difícil de interpretar do ponto de vista epidemiológico. Eu sei que é um negócio que teve uma época que foi super badalado e as pessoas achavam que, inclusive, todas essas análises ajustadas e tal eram feitas, né, o certo, o melhor era fazer usando equações estruturais, quer dizer, toda vez que você tinha uma cadeia causal mais, né, complicada e tudo, inclusive tem como é que chama? O M+, né, que é um programa super especializado para fazer essas análises e que faz aqueles DAGs todos. Hoje em dia, o que eu escuto de gente que está trabalhando na ponta com isso, incluindo o grupo do John Lynch lá em Adelaide, é que as análises de equações estruturais têm os mesmos problemas que as nossas análises de regressão tradicionais. Quer dizer, que ele não dá conta de fazer as estimativas enfim, de lidar com a estrutura de mediação e confundimento que precisa na hora de fazer as estimativas, quando você quer fazer lá determinados ajustes, e em especial quando tem lá mediador que está associado com confundidor e não sei o que, são umas coisas super complicadas. E na verdade, hoje o pessoal está usando para essas análises os nossos modelos de regressão bem familiares, só que trabalhando com ponderação pelo inverso da probabilidade para dar conta dessas coisas, desses efeitos de confusão e de mediação. Então, você constrói um modelo, você vê lá como é que você tem que calcular os teus pesos, calcula os pesos e ajusta o modelo ponderado, e aquilo dá conta da tua estrutura de confundimento e de mediação, e esse povo não está usando mais equação estrutural. Então, mudou completamente a lógica, essa área, né, de análise baseada em inferência causal e tudo, e toda essa coisa de usar ponderação para o controle de confundimento e fazer análise de mediação, é a área que acabou avançando. Né? Então, ainda tem muita coisa que é feito, quer dizer, especialmente análise fatorial, né, um negócio que acaba sendo feito nesse contexto de equações estruturais e tal, mas muita coisa nessa área de variáveis latentes e tudo, mas e nesse sentido aquela coisa, né, análise de componentes principais, que para mim é uma ferramenta super útil, fácil de usar, fácil de interpretar, as pessoas têm um certo problema de usar. E a gente leu esses artigos dessas análises de validação psicométrica, o povo faz lá um monte de mandracaria com esses modelos de análise fatorial, e no fundo, para mim, a conclusão final é igualzinha se tivesse usado uma análise de componentes principais, porque toda a possibilidade que esses modelos complicados te dão, o pessoal acaba, até onde eu vejo, até onde eu entendo desses modelos, eu não sou especialista nesses modelos, eles têm umas coisas bem atrapalhadas, mas o povo fica procurando lá, você tem que chegar num modelo para dizer que um instrumento, por exemplo, funciona, que tem determinados parâmetros. E você fica brincando lá, você bota umas correlações entre os itens do teu instrumento, não sei o que, ajeita aquilo, deu, tá. E pronto, e o teu instrumento continua sendo aquele, entende? Então são umas coisas meio gozadas que o povo, eu acho, assim, corre muito atrás de determinados indicadores e perde um pouco a percepção daquilo que é realmente substantivo
para validar o tal do instrumento. Mas são aquelas coisas, né, que dentro da área, se você não fizer isso, ou pelo menos uma boa parte dessas coisas, você não consegue publicar artigo que seja de validação de instrumento. Cauane, Luiz, eu não entendi muito bem o que é uma equação estrutural. Se vocês poderiam dar uma introduçãozinha mega rápida, só para entender do que estava falando aqui. Eu tenho uma lida rápida, mas não consegui entender aqui também. Então, é um modelo de análise, Thiago, que, na verdade, ao invés de, simplesmente tu selecionar... Vamos pensar numa análise bruta, tá? Ao invés de tu selecionar um preditor e um desfecho, tá? Nas equações estruturais, tu indica para esse modelo, qual seria o caminho que levaria do teu preditor até o teu desfecho. E aí tu consegue colocar variáveis que precedem o preditor e o desfecho, que seriam aquelas variáveis de confusão normal, e aquelas variáveis que ficam no meio da cadeia, né? Então aí tu consegue estimar, por exemplo, de forma bem simplista, em cada ligação, cada setinha, então tu vai ligando as caixinhas, né, que são teus preditores, através de setinhas, e cada setinha vai ter um factor loading lá, que é o teu beta. Cada setinha vai ter um beta, e aí aquele beta te diz exatamente qual é o efeito do teu preditor sobre o teu mediador, do teu mediador sobre o teu desfecho, o quanto que isso passa pela confusão, né, prévia. Enfim, tu tem uma big picture, assim, uma olhada geral de como é que chama isso? Um framework, não sei, um mapa, né, do que leva o teu preditor até o teu desfecho, um mapa mesmo. É isso. Mas é isso. Você constrói uma cadeia causal e você, na verdade, usa várias equações. Não é como nos nossos modelos, em que você tem um modelo, uma equação de modelo. Quando você trabalha com equações estruturais, você tem uma série de equações que são utilizadas e estimadas em paralelo. Você quebra o teu problema em pedaços, você tem várias equações e você vai resolvendo aquelas equações ao mesmo tempo. E são, eu não sei, eu sempre tive muita dificuldade de chegar no final e olhar esses papers que usam uma estratégia de equações estruturais e entender no fim das contas, porque daí o pessoal vai lá e vomita um monte de porque o coeficiente é isso, é aquilo, aquilo outro, mas você fala, mas o que é esse coeficiente? O que isso está dizendo? Como é que eu interpreto isso? Eu nunca vi um artigo que usasse equações estruturais que desse uma interpretação substantiva para aqueles betas que aparecem. Tem lá, o beta daqui é maior do que o beta dali, porque é beta significante, não é significante. Isso quer dizer que a maior parte do efeito de tal coisa é mediada por esse caminho? Aí você fala, tá, mas então quanto é esse efeito? E aparentemente eu nunca vi ninguém que desse essa resposta. Quer dizer, você diz, olha, 60% ou 70% do efeito vai por esse caminho. Mas quanto é esse efeito? Eu não sei, eu nunca vi, não sei. Cauane, se você já viu alguma coisa que conseguisse dar uma interpretação. Como a gente diz, olha, aumentou em 40% o risco, não sei do que. O que eu vi, assim, que o pessoal tem mais usado, ele usa a equação estrutural para estimar esses percentuais, que nem tu falou. Então, tipo, X% do efeito é mediado por tal variável. E aí eles têm uma estimativa secundária do efeito total. Então, tipo, para estimar o tamanho do efeito, eles usam um modelo bem convencional mesmo. E aí, a partir da equação estrutural, eles têm uma ideia de, tipo, como esse efeito é dividido entre os diferentes caminhos, né? E é uma estratégia bem clássica, assim, para mediação mesmo. Então, ao invés de usar G-fórmula, né, que seria uma estratégia, equações estruturais. E aí eles fazem desse jeito. Que aí fica mais fácil de entender, realmente. Eu também concordo contigo, quando tem todos aqueles betas lá, aí é bem difícil, né? Mas aí quando tu tem um efeito total e esse efeito total se divide, aí fica mais fácil de interpretar.
Obrigado, ótima explicação, Cauane. Ajudou bastante a entender. Mas não tem muita relação com multinível. Esse é o hierárquico. Esse é o hierárquico, só que é o outro, né? Só que é o outro, exato. Mais dúvidas, gente? E acho que não, acho que as dúvidas estão resolvidas e acho que está todo mundo cansado também. Eu certamente estou pronto para pegar um café. Boa. Ok. Então tá bom. Ok, gente, então tá combinado, vamos seguindo. Vamos passar aí o material para vocês em seguida. E próxima rodada, próxima semana, vamos discutir essa coisa das variâncias complexas e tal. E tem um adicional de complexidade substancial aí na coisa toda, mas é bastante interessante o que se pode fazer com esse tipo de modelo quando a gente começa a trabalhar com a estrutura de variância, né, e modelar a estrutura de variância. Então, vamos passar em seguida aí leituras e tal, para a gente começar a focar nessa coisa. E precisa de um certo tempo e de um pouco de treino para conseguir entender essas relações, porque a gente vai ver que as associações da variância com os preditores, como a variância é um negócio que tem, né, intrinsecamente uma equação de segundo grau lá dentro, quer dizer, um efeito linear, entre aspas, da variância implica em é como se a gente estivesse ajustando um modelo quadrático da parte fixa do modelo. Então, a gente vai olhar essa coisa, vamos ver como é que esse negócio todo funciona. E, aliás, para mim vai ser uma diversão ver como é que brinca com isso no Stata, porque no MLWin é um negócio relativamente intuitivo, visual, de você mexer na estrutura de variância do modelo usando uma interface gráfica, né? E no Stata não é bem assim. Vou ter que descobrir como é que é também. Então tá bom, gente. Um bom fim de tarde, bom feriadão, e com bastante multinível. Obrigado, igualmente. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigada, professor Cauane.